sou da terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida que é linda cabocla, de riso na boca, zombado sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho pra fome, pergunto o que há. Sou brasileira, filha do Nordeste. Sou cabra da peste. Sou do Ceará. Então, os sotaques são características da forma de expressão oral que caracterizam uma região. Então, assim, não é só o cearense que tem sotaque, o baiano que tem sotaque, o mineiro que tem sotaque, o paulista tem sotaque também, tá? Então, assim, nós temos que lembrar que o Brasil é um país imenso. Então, a gente é algo altamente dinâmico. Então, acabou que quem habitou mais a região Nordeste, tá? Que a gente tem influência dos holandeses mais em Pernambuco, galegos aqui nessa região. Então, assim, eu não vou me aprofundar nisso, mas, assim, por isso que cada região tem sua forma, por conta dos indígenas que já habitavam, das pessoas que já habitavam e dos colonizadores, né? Das pessoas que vinham com diferentes interesses. E de várias partes do mundo, em especial da Europa. E fonoaudiologicamente falando, tá? Quando a gente fala de sotaque, não é só, são as palavras, não. Então, assim, eu costumo dizer que a gente tem o aspecto, né, da fonética em si, então, assim, é um E, um I, um O, um U, tá? Então, que a gente pode falar mais na frente as características, não só a fonética, mas também a curva melódica, tá? Que a gente tem muito esse, ei, macho! Então, a gente fala assim. Então, a gente morre no final, mas a gente anuncia a morte com uma coisa mais aguda, com um tom mais agudo, tá? Então, assim, que a gente vai já falar mais na frente, espero. E também tem o dialeto, que acaba também caracterizando um pouco o sotaque. São palavras, expressões que o cearense tem, que o baiano tem, que aí a gente joga lá no sul, ninguém entende, tá? E aí vai. Sotaque nordestino ou nordestinidade, o sotaque em si, é um paradoxo. Mas como foi que nasceu isso? Falar de sotaque nordestino é falar de duas coisas, de autenticidade e inferioridade. Autenticidade porque é típico do Nordeste esse sotaque. E mesmo que ele mude, né? O baiano tem o seu sotaque, as pessoas da Bahia têm o seu sotaque, Ceará tem outro, Ceará tem vários sotaques dentro do Ceará. Porque o Ceará divisa com Pernambuco, você não sabe, é cearense, é pernambucano, é paraibano, né? Essa mistura. Então, a autenticidade nesse sentido. A inferioridade, quando se trata de sotaque nordestino, de onde surgiu isso? Como eu já havia falado. Quem trouxe isso? Quem inventou essa hegemonia de achar que esse sotaque aqui é o correto, esse é o certo, esse aqui é o rico, então esse aqui são o do povinho pobre, né? do povo que sofre, do sofredor, do miserável. Quem foi que disse isso? Quando foi que nasceu isso? A gente cresce vendo na grande mídia somente um tipo de sotaque, que é mais do centro-sul, né, do sudeste, do sul, e tende-se a pensar que aquele é que é o certo. E às vezes a gente fica com vergonha do próprio sotaque, achando que está falando errado. Mas não existe essa história de um sotaque ser certo ou um sotaque errado, ainda mais a linguagem, porque toda linguagem ela é certa quando ela serve para a comunidade, para essa comunidade. Por muito tempo o Nordeste foi muito estereotipado, foi muito filmado de uma forma, digamos assim, sintética,
né, que não representava necessariamente o nosso olhar que nós temos de nós. E de início era com uma visão muito estereotipada, assim, de sotaques, porque a maioria das pessoas, né, dos atores que representavam em produções nordestinas ou tidas como com esse caráter, eram atores do Sudeste, né? Então o sotaque não ficava fiel, ficava como uma prosódia mesmo, um treino para fazer aquele personagem, mas não era uma coisa fiel porque de fato não eram dadas oportunidades aos atores nordestinos de fazer essas produções, né? De estar representando com seus próprios sotaques e tudo mais. Quando se tinham atores nordestinos nessas produções, eram sempre personagens subalternizados, estereotipados, nunca eram protagonistas, assim. E quando não pediam para fazer, tipo, sem sotaque, assim, como se fosse num sotaque neutro ou num sotaque sudestino que não é o nosso, né? E de uns tempos pra cá a gente começou a mudar isso, né? Assim, eu fico feliz de fazer parte dessa mudança através do Cine Hollywood, de começar a apresentar para o Brasil a pluralidade que é o Nordeste em si. São 9 estados com 9 culturas distintas, 9 sotaques, ou mais do que isso, e que até então era sempre representado por um estereótipo ou por um sotaque que representava uma coisa só, que a gente não sabia de que era e a quem pertencia. Eu acho que ela tem evoluído, mas ainda há muitos estereótipos. Assim, o estereótipo ele sempre vai ter. Eu acho que a gente só precisa evoluir ainda mais para que o estereótipo vire só uma minoria e não a maioria como a gente tem hoje. E isso é uma coisa que, infelizmente, vai levar um tempo e a gente precisa realmente fazer muita produção, fazer coisas que fogem desse eixo estereotipado, cordel, cangaço. Não que isso seja ruim. Eu acho que a gente tem que ter, sim, produções com cordel, com cangaço, com tudo, mas realmente fazer produções que é uma produção que se passa no Nordeste não porque ela é do cangaço ou porque ela é do cordel. Não, ela se passa no Nordeste porque é no Nordeste. Isso poderia ter se passado no Rio, como poderia ter se passado em São Paulo, mas ela decidiu de acontecer em Fortaleza, por exemplo. Nas tentativas de representar o Nordeste, eu vi muitas caricaturas, né? Não é por maldade não, era por falta de conhecimento mesmo. O cara não sabe e acha que se disser, maninha, não sei o que, não sei o que, não sei o que ele tá falando, que nem a gente fala, e não é assim, né? Isso é uma realidade muito grande. Se você for aqui, se você for pro Juazeiro, a gente tem um sotaque, se você chegar aqui no Sertão Central já é outro, chegar em Fortaleza já é outro. Estamos falando só de Ceará, né? Então, nessa tentativa de querer atender esse grande mercado, esse grande público que é o Nordeste, as pessoas esticaram a baladeira às vezes e não deu muito certo. Quando se trata de um filme que é feito sobre o Nordeste, mas que não é feito por nordestinos, a gente pode dizer que esse filme é cinema nordestino? Que é cinema nordestino, isso a gente pode dizer? Vamos pegar aqui um caso. Será que toda personagem nordestina é realmente como aquelas personagens feitas pela maravilhosa Laura Cardoso? Aquela, pode falar palavrão? Numa igreja, você é quenga? Não, eu desconheço isso em todas as cidades do interior que eu conheço. Então, isso ali é um certo exagero. Eu sei que também tem esse caráter, eu sei que também é uma representatividade, não é a realidade ali a fio, mas se você exagera, se você não conhece, você quer o quê? Parecer engraçado, exagerar com qual finalidade? De ser pejorativo? Não estou falando do palavrão que não possa ser chamado, mas eu estou dizendo dessa personagem representada dessa forma. Realmente é o cearense desse jeito? Vamos ver uma diferença de uma produção que é feita por atores cearenses mesmo. Artistas cearenses mesmo, você percebe logo a diferença. Muitas vezes eu vi muitas tentativas de representar a nossa cultura feitas por pessoas que não são do Nordeste, que é raro. Não estou sendo aqui preconceituoso que uma pessoa pode ter um olhar de fora muito particular nosso e de repente fazer coisa incrível, mas isso implica em conhecer profundamente, em fazer uma imersão na nossa cultura para você poder ter uma autenticidade, uma chancela para falar daquilo. Então, nos meus filmes eu falo de um Nordeste, muitas vezes ali entre os anos 70 e os anos 80, de um conhecimento de causa, de um lugar que eu vivi, de histórias que eu vivenciei e de coisas quase autobiográficas. Então, eu trago ali
uma carga de um conhecimento profundo de vivências, né? E isso leva a uma verdade. E, obviamente, que essa essência de ser nascido, criado, morando aqui sem plano de ir embora, retrata muita veracidade nas histórias, né? Então, isso faz diferença. Agora, você não tá vindo à memória agora, mas certamente tem alguém que chegou aqui e observou com muito cuidado esse nosso olhar e representou com muita autenticidade também. Certamente os realizadores já fizeram isso, mesmo sem ser daqui. Agora, a gente tem uma vantagem por conhecer, partimos na frente em relação a isso, isso é fato. Então, só complementando aqui, existe o chão e o céu. O chão seria o quê? O nordestino como ele de fato é. E o céu, ou o inferno, é aquele que é representado pela mídia. Por exemplo, será que o Nordeste é somente seca? É somente miséria? Ou não? O nordestino que é lá no céu, né? Lá na tela grande, feita pelos os grandes, digamos assim, os nobres, esse é como se fosse um formato já ali, um quadrado. Tem essa cena aqui para o filme de Lampião, a gente sempre pensa no ator tal, Chico Dias, uma comparação, né? E acaba que aquele ator, ele fica tão marcado, tão manjado, como diz o outro, por sempre fazer aquela coisa que diz, isso presta ou isso não presta, porque já passou da conta. Então o Nordeste ele é tão diverso, tem tantos artistas, atores, produtores, tudo. A gente fazer as nossas próprias coisas e representar a nossa cultura e a nossa arte, ninguém está fazendo favor. A gente está mostrando a nossa potência, o que a gente é capaz, a riqueza que tem aqui, a riqueza que tem no Cariri. O Cariri é riquíssimo. O Ceará é riquíssimo em termos de literatura, de arte, de tudo. A cultura cearense, ela é muito rica, a cultura nordestina, ela é muito rica, muito diversa, para ser representada apenas de uma forma caricata. Meus versos são como semente, que nasce à riba do chão. Não tenho estudo nem arte. A minha rima faz parte das obras da criação. Então, muitas vezes passa por... Acho que a gente teve uma estrutura televisiva, de novela, que criou hábitos, às vezes, muito confortáveis para quem vivia no estúdio e que acha que se eu estou aqui, meu mundo se resume a isso, eu sei de tudo, não precisa eu ir fazer uma imersão em outros lugares. E a falta dessa aproximação, de se jogar com a realidade, é o que deixou esse lado caricato, né? Porque não é que, se eu puxasse, eu fizer, não sei o que, amanhã, não, eu falei, tô fera em falar nordestinês. Não é assim. Né? Tem um monte de mungangue de trejeito que é coisa nossa que só vocês estando aqui. E são coisas mínimas assim que fazem a diferença entre ser real ou não. A gente vem sofrendo e isso é uma coisa... Não é o sofrer direto. Não é a pessoa que vai olhar para a minha cara e vai dizer porque esse sotaque aí você não vai chegar muito longe, não. Porque eu acho que a partir do momento que você fica famoso, ninguém vai ter coragem de dizer isso para você. Elas podem até pensar, mas falar elas jamais vão falar. Então, comigo isso desapareceu. Mas o que acontece é não chegar a um teste, não chegar a uma proposta. Então, todos os trabalhos que eu fiz no cinema foram convites. Todos os que eu fiz de teste eu fui recusado. Até o exato momento da data que foi gravado esse documentário. Mas que tem bastante, assim, principalmente quando a gente está em produções que são externas ao nosso povo, à nossa galera aqui nordestina, né? Em produções que, em sua maioria, são pessoas do Sudeste, enfim, se tem aquele preterimento, sabe? Eu percebo que não é uma coisa, tipo, escancarada, assim, pode ser, mas no meu caso foi uma coisa mesmo de preterimento, sabe? De dar mais atenção ou de dar mais respaldo a atores do Sudeste do que a atores nordestinos, assim. Então foi uma coisa que aconteceu comigo mesmo, de ter esse preterimento, de achar que é menor, de achar sempre que a gente está começando, que a gente não sabe fazer as coisas, sabe? Um coitadismo, assim, pro nosso lado. Além de todos os desafios que um ator já tem, eu ainda tenho esse a mais, que é ser do interior e ser do Nordeste. O que para mim é a qualidade, mas que a gente sabe que infelizmente no mercado de trabalho é uma qualidade, mas é uma qualidade desafiadora.
acho que o Nordeste está sendo bem retratado. Eu acho que a gente tem muitas histórias interessantes. O que acontece é o seguinte, quando a gente olha a dimensão, a pluralidade que é o Nordeste, não estou nem falando agora de sotaques, de histórias, né? Você para pensar hoje, quem produz mais histórias interessantes no audiovisual brasileiro para o país inteiro? Vem do Nordeste, essa produção. Da autoralidade, da diversidade de gêneros, de estilos, de realizadores, de gerações. É o maior caldeirão produtivo é aqui. Por incrível que pareça, por mais que o dinheiro esteja mais concentrado no Rio e São Paulo, mas quando a gente vê essa originalidade, ela parte daqui. E ela parte pulsante com as nossas histórias, contadas pelos nossos realizadores, pelos nossos talentos, pelos nossos universos, com as nossas estéticas que são muitas, os nossos cenários, essa diversidade de cenário. Então, hoje ele é retratado por nós da forma que eu acho que deveria ser. E isso passa por vários gêneros e estilos, né? Quando você vai da comédia, quando você vai para o drama, quando você vai para qualquer diversidade de conteúdos, eu acho que hoje o cenário é muito rico, vasto, e autêntico e visceral. A questão não é o sotaque. É o sotaque quando é para falar de diversidade, quando é para falar de cultura, quando é para falar de respeito, quando é para falar de criatividade, de representatividade, aí sim, os sotaques do mundo. Mas quando é para falar de ideia, não é o sotaque, é a ideia, é o pensamento, é o que as pessoas têm para falar. Então, às vezes, o sotaque, deixa ele lá no canto, deixa ele no canto dele, deixa ele ser quem ele é. Isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante são as ideias, são as ações, são os pensamentos, são que sujeito é que eu sou na sociedade, o que é que eu estou fazendo para contribuir com a sociedade. Não importa se eu falo de, não importa se eu falo de, são as ideias, são que sujeito eu sou no mundo e de que forma eu atuo no mundo. São as minhas ações, não é o meu sotaque. Sou gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou Nordeste brasileiro. Sou cantador, sou violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfina. Quanto mais sou nordestina, mais orgulho eu tenho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada. Quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mesmo nesse padecer, sou feliz desde menina. Quanto mais sou nordestina, mais orgulho eu tenho de ser. Terra da cultura viva, de Chico Anísio, de Gonzagão, de Renato Aragão, de Ariano e Patativa. Gente boa, criativa, isso que me dá prazer. Por isso que eu tenho orgulho em dizer, meu muito obrigada ao destino. Quanto mais sou nordestina, mais orgulho eu tenho de ser.